Muito bom dia! Hoje é 17 de agosto de 2021. Estamos começando mais uma aula aí de informática na agropecuária. Muito bom dia, gente! Vocês estão todo mundo bem aí? Todo mundo tranquilo? Todo mundo sabe tudo aí para poder fazer as coisas hoje? Hoje vai estar bem massa aí, hein? Bom, recapitulando aí, tem um recadinho para passar para vocês. Uma que a gente tem um questionário para fazer aí no valor de 50 pontos. Logo, logo vou passar as instruções para vocês de como será feito ele. E outra, essa semana a gente vai conseguir fazer uma reposição. Lembra da semana passada que a gente teve uma aula na quarta e uma na sexta, mas a gente não esteve presente? Turma, só um instante, vou ter que atender o portão ali. Segura. É uma encomenda que chegou. Ai, ai. Voltei. Ai, ai, tô sedentário 100%. A corridinha que eu dei cansou aqui, hein? Mas era uma encomenda mesmo, que chegou para mim. Rapaz, os correios eles aparecem aí numa hora, numa hora meio complicada, né? Normalmente eles aparecem à tarde aqui onde eu moro e hoje eles decidiram aparecer aqui de manhã. Olha que não é a primeira encomenda que eu já pego hoje. Deus é mais. Deixa eu dar uma respirada aqui para continuar. 100% sedentário. Onde é que eu tava mesmo, turma? Calma, professor, morre não. Ai, ai. Ai, se eu morrer, vocês não têm aula. E aí? Se você morrer, a gente fica sem o melhor professor, professor. Que isso? Não fala assim não. Assim eu fico envergonhado. Para, bobo. Mas. Então, gente. Rapaz. Mas então, bora lá. Lembrei, estava na questão das aulas, né? A gente está fazendo a reposição da aula aí, então hoje a gente tem uma aula aqui, duas aulas normais, e vai ser como a semana passada, que a gente teve uma aula na quarta e outra na sexta no primeiro horário. Porém, vai ser daquela mesma forma, as aulas serão assíncronas. Por quê? Porque eu vou estar liberando o restante dessa aula e as próximas duas aulas para vocês entregarem para mim o questionário para mim poder fechar a nota. Só lembrando que, enquanto mais rápido vocês fizerem esse questionário, mais rápido eu consigo fechar a nota de vocês. Eu queria verificar com vocês sobre o questionário se vocês conseguem fazer ele para mim até a sexta-feira, meio-dia. As duas aulas, só lembrando aqui. Essas Se outras. botar até sexta-feira, 23h59, nós conseguimos. Porque eu já estou disponibilizando duas aulas, então vai ser quase 3 horas para fazer 10 perguntinhas, né? Então, estou liberando até meio-dia, porque no período da tarde eu consigo fechar e consigo postar a nota de vocês. E logo depois emitir a folha da recuperação. O que vocês acham? Por mim tá tranquilo, professor. Pode ser, professor. Ela Tudo vai certo? ter tempo? É tipo até sexta-feira mesmo ou vai ter algum tempo assim Não, que não. iniciar ela? Não tem tempo para quem iniciar. Ela fica em aberto lá, só que você só tem uma tentativa mesmo. Você abre ela, faz sem tempo. Né? Eu Beleza. não coloquei tempo estipulado nela, não. Aí vocês fazem e eu consigo fazer o fechamento. Assim, dessa maneira que eu não gosto de ficar passando atividades que já para levar para casa, que vocês já estão em casa, eu gosto que vocês façam junto aqui. Caso sintam dúvida, vocês conseguem esclarecer comigo. Tranquilos? Tá todo mundo de acordo? Manda um beleza aí no chat, um joinha.
e a gente fica sucesso. Alguém levantou a mão aí? Quer falar? Para lá, gente. Eu vou streamar minha tela aqui. Espero que apareça. Está aparecendo aí, gente? Sim. Sim. Opa, massa demais. Bora lá. Gente, o que vocês lembram aí disso daqui? Vamos forçar a mente aí de vocês um pouquinho e colocar ela para trabalhar. Quando eu pergunto para vocês o que são software básico, o que vocês lembram? Nada. Sistemas operacionais? Nada também. Eita. E softwares? Sistema Linux, Windows. Isso. Softwares utilitários. E aí? Vamos forçar aí a cabecinha um pouquinho. Eu falei para vocês. Vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Utilitário seria, como o senhor mostrou na aula de aplicativo receita de bolo, música e essas coisas? São esses? Não. São um pouquinho diferente, mas é naquele sentido mesmo. Vou explicar de uma maneira bem legal que vocês entenderem. Vamos pegar assim. Vamos pegar do mais baixo para o mais alto. Vamos colocar aqui. Quando a gente fala em sistema operacional, o que é um sistema operacional? É um sistema que ele vai regir o seu computador para que você consiga utilizar. Então, ele que vai juntar o hardware do seu computador, vai fazer o hardware comunicar com as outras, todo o hardware se comunicar, conciliar os dispositivos de entrada e saída do computador, os dispositivos de saída, os de armazenamento. O sistema operacional, ele que vai gestacionar tudo isso daí. Então, quando a gente fala em controlar hardware, entrada, os periféricos, entrada e saída, todo esse conjunto, a gente está falando aí de computador, de sistema operacional. Então, vamos pensar assim. Sistema operacional, controlar a máquina. Acima disso, a gente tem os softwares básicos, que eles vão trabalhar dentro do sistema operacional. São coisas básicas, tipo os drivers do computador, são os softwares básicos. Eles que ajudam o funcionamento da máquina e permitem você utilizar a máquina da maneira mais básica, um editor de texto ou algo nesse sentido. E depois a gente tem o software utilitário, que são softwares que a gente usa no dia a dia. Vocês lembram quando eu falei de software de escritório? Então, quando a gente fala lá de software de escritório, são basicamente os utilitários, o pacote Office, os navegadores de internet que a gente utiliza. Então, fica aí mais ou menos dessa maneira. Conseguiram entender aí, mais ou menos, software básico, sistemas operacionais e softwares utilitários? Qual é o básico mesmo que o senhor falou? Aqui, vamos pelos slides aqui agora, descendo. Olha, cara, pensa assim. O que é o software? Software, ele é todo programa rodado em um computador, celular ou dispositivo que permita ao mesmo executar suas funções. Ele vai desde sistema operacional, como o Windows, né, que é o iOS e o Android, como um aplicativo que você utiliza todos os dias. Então, software, ele é tudo que a gente utiliza. Então, basicamente, tudo que você tem noção de mexer no computador, aquilo que você não toca, é software. Claro. Dentro do software, a gente tem classificações de tipos de software. A gente tem softwares básicos, que são programas que definem o funcionamento do hardware. Ele cria um ambiente que tem interação no usuário, que é você e a máquina. O software básico, ele também pode ser... Ele também não, ele é um sistema operacional, quando a gente olha aqui, porque ele é o mais básico do computador. Ele vai trabalhar junto ali, que você consiga ter a primeira experiência, a primeira usabilidade com o computador.
que você consiga utilizar ele, né? Resumidamente, quando falo em software básico, eles são essenciais para o bom funcionamento do computador. Então, ele é a parte mais básica. Olha, vamos pegar um exemplo. Quando você vai andar de bicicleta, o que você precisa para andar de bicicleta? Uma bicicleta. Então, a coisa mais básica que você precisa para andar de bicicleta é uma bicicleta. A mesma coisa é com o computador. Para você poder utilizar, você precisa aí do software básico, sistema operacional, para que possa utilizar ele. Senão é só um conglomerado de peças que não fazem sentido para você. Eles não vão estar trabalhando e nem efetuando cálculo, né? Isso aqui a gente viu só para ter uma ideia, mas isso aqui a gente não precisa revisar, normalmente. A gente tem também a ideia do sistema operacional, que é um conjunto de software cuja função é administrar e gerenciar recursos de um sistema. A gente viu ali que para poder usar um computador, ele é o cara que vai controlar tudo, o sistema operacional, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, o restante dos periféricos, tela, caixinha de som, o hardware que está dentro dele. Ele que vai fazer todo esse controle, né, o sistema operacional. E aqui tem alguns sistemas operacionais que a gente utiliza no nosso dia a dia, ou algumas pessoas utilizam. O Windows, o macOS, o Linux, o Android, o Windows Phone. Normalmente a gente utiliza mais aí no nosso dia a dia o Windows e o Android. Normalmente quem tem um telefonezinho que não é da Apple e nem da Microsoft, você vai ter aí um telefone Android. Vale lembrar que o telefone Android ele é baseado em Linux. A gente fala Android, mas o sistema dele é baseado em Linux. Ele tem a basezinha lá, o alicerce da casa dele no Linux. Assim como o iOS e o macOS também tem a base dele em Linux. A gente também tem os softwares utilitários, que são softwares utilitários, são programas que realizam atividades específicas para quais foram elaborados. Não podem ou não realizam tarefas complexas, exemplo, um editor de texto. Você vai ter também um compactador de arquivos, vai ter um navegador de internet. Olha, vamos pegar o exemplo aqui, os utilitários de compactação. Ele reduz o tamanho do arquivo sem prejudicar os dados. Também a gente tem aqui os antivírus, também aí, ó, como o MacF, o Avast, o Norton, o Bitdefender, o Panda também. A gente tem outros tipos aqui também, ó, como o visualizador de vídeo, que é o VLC, o Demon Tools para emular ISO. A gente tem aqui o CCleaner para fazer limpeza do computador. São todos softwares utilitários. Recapitulando aqui, gente, vamos dar uma paradinha aqui, um pausazinho, vamos vir aqui. Vocês lembram como funciona os compactadores de arquivo? Quando a gente conversou aquele dia? É aqueles que, tipo, guardam um monte de pasta e arquivo numa só? Ou não? Não, acho que esse aí é o explorador de arquivos que você deve estar confundindo. O computador de arquivos ele vai reduzir o tamanho do seu arquivo para que você possa guardar ele em um menor tamanho. Exemplo, eu quero enviar 100 fotos no Google, ali pelo e-mail do Google. Só que as 100 fotos vão dar 30 megas. Só que o Google só aceita 25 megas no máximo antes de mandar para o Drive. O que você faz? Você compacta ela e envia. O que acontece aí quando você vai fazer essa compactação? Compactar é o ato de reduzir o tamanho do arquivo. Então, vamos diminuir esse arquivo para que a gente consiga enviar por e-mail. Basicamente, o que ele vai fazer? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples que ele replica. Vamos pegar aí um arquivo de texto. Esse arquivo de texto ele tem 100 megas. Né? Para enviar no e-mail ou no WhatsApp não vai 100 megas. O que você faz? Você compacta esse arquivo para enviar. Ele vai ficar bem menor. Às vezes ele vai ficar com 3, 4 megas de tamanho. O que acontece? O compactador de arquivos, o WinRAR, o WinZip, ele vai analisar todo o arquivo. Tipo aqui, ele vai lá, ele vai analisar todo esse arquivo e vai começar a procurar padrão. Assim, opa! Isso daqui é igual a essa linha aqui, cara. Que legal. Vamos juntar ela e fazer um código só.
E aí a gente consegue diminuir uma linguagem própria do compactador. Ele vai diminuir aquele texto, vai criptografar ele, vai diminuir o tamanho e vai guardar. Assim que diminui o tamanho do arquivo, ele faz uma compressão sem que há percas. Tranquilo? A gente compactou ele. Agora você fala, mas beleza, eu preciso descompactar para poder utilizar. O que vai acontecer? Da mesma forma que compactor, o WinRAR ou um outro vai fazer o seguinte. Opa, ele quer descompactar. Então vamos voltar, vamos descriptografar e voltar esses arquivos aonde eles estavam, esses dados. E aí você consegue fazer a leitura novamente. Ficou alguma dúvida? Preciso saber de vocês. É possível acontecer alguma perda nessa descompactação? É possível, porque às vezes você pode compactar um arquivo muito grande e ele pode corromper. Corromper Aí algum você- tipo. Aí você perde ou tem como recuperar? Normalmente ocorre que perde, mas o aplicativo ele avisa para você, olha, deu erro na hora de fazer a compactação aqui. Aí você escolhe se quer continuar ou não. Ah, Normalmente, né? Mas também pode ocorrer. Nada no mundo é 100%. Eu não posso afirmar para você que nunca irá ter percas. Pode ocorrer, entendeu? mas é raro de acontecer. É para ser raro, mas dependendo do tamanho do arquivo e quantas pastas e subpastas você vai ter, o compactador ele não vai conseguir tomar conta disso. Não vai conseguir compactar ele com a maior eficiência. Digamos assim, você tem pasta dentro de subpasta, subpasta, subpasta. Tem aquele monte de pasta uma dentro da outra? Uhum. Vou falar uma paradinha meio complexa aqui, mas é assim. O sistema operacional, digamos, o Windows, que a gente utiliza, ele tem uma memória. Essa memória dele guarda o tamanho de arquivos. Então, digamos assim, a gente dá esse nome de buffer. Então, é o tanto de arquivos que ele consegue guardar pela quantidade de bits ou bytes dele. Então, assim, o que acontece? Quando tem muita pasta sobre pasta e clica para compactar, o que acontece? O computador ele vai levantar a quantidade de arquivos e vai começar olhar, ele vai começar a fazer paginação, ele vai paginar o quanto arquivo tem naquela pasta, quanto subpasta, porém ele não vai conseguir contar todos pelo gerenciador de arquivos do Windows normal, Windows Explorer. E nesse caminho pode ocorrer o quê? Um estouro na memória e aí ele não vai conseguir olhar todos os arquivos. Então pode ficar arquivo para trás, pode ficar arquivo que tem meia leitura. Por isso que existem softwares especializados ou você faz ou você utiliza o próprio Windows via CMD dele, esse CMD, cara. Aquele prompt, aquela telinha preta, para que você consiga fazer uma leitura via código. Porque por via código não vai ocorrer esse estouro de memória conforme na interface gráfica tem. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, cara, de conseguir entender. Mas por isso que podem ocorrer percas na hora da compactação ou na hora de você copiar e colar uma pasta que tem muita subpasta dentro dela. Isso daí pode ocorrer e pode dificultar um pouco. Porque tipo, minha mãe, por exemplo, tá trocando de telefone, ela pediu para me tirar as pastas do... Tipo, ela comprou um celular com menos memória do que ela tinha. Uhum. Ela tem que esvaziar um celular para transferir para o outro. Aí, tipo, ela tem 24 mil fotos e vídeos. Aí, para mim tirar isso ali, aí eu tentei enviar, tipo, uma pasta com tudo, só que não deu. Travou tudo aqui. Exato. Era muita coisa. Aí eu tô, tipo, foi possível enviar de 500 em 500. Aí, tipo, eu ia um por um. Teria um jeito mais rápido de fazer isso? Cara, aí pode ocorrer estouro de memória. Porque você tentou carregar muitos arquivos e deu problema. Você pode utilizar ali, que nem o Gustavo falou, upar todos no Google Fotos, vai ser sucesso. O próprio telefone consegue gerenciar isso, fica guardado em nuvem. O problema é que o Google Drive só tem até 15 GB. Até aí. Então, esse aí ele é um problema. Ou tu conecta no computador e vai copiando em 2 mil fotos, guarda nele e depois tu joga em algum local que você queira guardar ele. Pode funcionar aí dessa maneira. Mas enfim, voltando aqui. Pode falar, João. Ô, professor, e eu que fui nos arquivos do meu computador, né? Aí fui apagar as pastas lá que não tinha nada dentro.
Daí eu fui, sem querer, acho que eu apaguei a pasta do WhatsApp, tanto de foto, tanto de vídeo. Beleza, né? Ficou nas nuvens, né? Fui ver. A sincronização automática para fazer backup, essas coisas, estava desativada. Resumindo, perdi tudo. Dá uma olhadinha na lixeira, pô. Se ela tá lá, você exclui a lixeira. Então, meu celular, professor, é novo e eu não achei lixeira nele. Nem no Google, nem nas nuvens, nem na galeria. Achei estranho isso. Tem que dar uma olhadinha aí, pô. Mas no computador você pode ver na lixeira que ela ficou lá antes de excluir. Mas enfim, vamos voltar aqui. Vocês lembram como é que o antivírus funciona ainda? Lá como é que ele faz a verificação? Para ver se tem vírus no computador de vocês? Quem lembra aí? Sim, não? Bora lá. O que acontece? Quando você instala o antivírus no seu computador, esse antivírus vai fazer o quê? Ele vai escanear o seu computador para ver se acha aí algum tipo de arquivo, né? No seu computador que pode ser malicioso. E como esse antivírus, cara, ele vai funcionar? Basicamente, o antivírus ele é um software de proteção do computador que elimina programas maliciosos que foram desenvolvidos para prejudicar o computador. Exemplo, o vírus ele infecta o computador através da multiplicação dele, cópias, com a intenção de causar danos à máquina. Como é que o antivírus agora vai analisar? Pensa assim, o antivírus ele tem uma lista de arquivos que são potencialmente maliciosos. O que ele vai olhar? Ele vai olhar seu computador para ver se acha algum tipo desse arquivo aí que está se replicando. Quando ele acha, ele fala, opa, tem algo estranho aqui. Aí ele pega e envia para quarentena ou exclui. Aí ele te avisa para você tomar uma ação. Se você quer excluir, se você quer devolver ele para o local, aí fica a sua escolha. O antivírus ele funciona aí dessa maneira mesmo. Aí você fala, mas como é que o antivírus é atualizado? Todos os dias, milhares de vírus são lançados na internet. E o que acontece? Conforme esses vírus vão sendo identificados, a produtora do antivírus, o que ela faz? Ela vai atualizando a lista dela e colocando medidas de proteção lá na nuvem, lá no software dela, e depois é enviado como atualização para você. E aí o computador começa a analisar com base na lista que foi atualizada dos arquivos. Por isso que o antivírus sempre vão manter atualizado para que ele possa ter uma máxima proteção do seu computador. Tranquilo, galera? Alguma dúvida sobre o antivírus? Beleza. Vamos passar aqui sobre o gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos, basicamente, vamos pegar um exemplo aí. Cara, no Windows. Ficou dúvida, Camila? Qual seria? Não, é que eu tinha respondido antes, só que daí não tinha ido. Ah, tá. Então, tranquilo. Bora lá, gerenciador de arquivo. Vamos pegar como exemplo aí. O gerenciador de arquivos é o cara que vai trabalhar no seu computador, que vai permitir você criar pasta, excluir pasta, renomear, colocar restrição de acesso, vai permitir você abrir arquivos, aquele arquivo com a extensão PDF, TXT, a PPTX que é da Microsoft ou do PowerPoint lá, a gente pega. Esse é o cara que vai permitir a gente gerenciar tudo isso daí. Resumidamente, esse é o cara, o gerenciador de arquivos. A gente tem uma fotinha dele aqui. Esse aqui é do Ubuntu, do macOS e do Android. Todos vão funcionar da mesma forma. A gente tem o backup restauração. Vocês estão craques aí na história do backup. Eu já vi que vocês falaram aqui, mas resumidamente, backup é você guardar uma cópia do seu arquivo na nuvem ou em uma mídia física, como um pendrive ou um HD externo. Para quê? Para que quando ocorra algum problema com o seu arquivo no seu computador em algum local, você tenha aí uma forma de devolver esse arquivo íntegro. Digamos que ele corrompeu, você perdeu os dados dele, a energia caiu e você perdeu o seu arquivo e não consegue abrir mais. Você consegue ir lá com aquele backup que tu fez na nuvem, tu consegue restaurar ele. Então, tipo, um pendrive, um HD externo, Google Drive, você consegue guardar seus arquivos e quando precisar você consegue restaurar eles. A gente falou aí da compactação, tranquilo. A gente tem aqui os aplicativos de uso geral, que são programas que podem ser utilizados em vários tipos de aplicação, exemplo como editores de texto, gráfico, planilha e gerenciador de banco de dados.
Normalmente, esses softwares que são conhecidos por vocês. A gente tem aqui os aplicativos de propósito restrito, que basicamente são aqueles softwares voltados para uma funcionalidade em específico. E, resumidamente, isso aqui é só isso. Vou compartilhar a tela aqui de sistemas operacionais e a gente continua. Alguma dúvida sobre o último slide? Agora é hora, hein, galera? Sim, não. Até agora não, Sofia. Então, bora lá. Sistema operacional. Esse aqui é bem simples também. Vou passar aqui por cima e liberar para vocês fazerem o questionário. Já, já. A gente tem a parte sistema operacional, componentes comuns e o sistema Windows e Linux, que a gente vai ver aqui. E quem é esse cara aí, o sistema operacional? É um software cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos, a programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o usuário e o computador. Basicamente, é isso daí. Então, bora lá. O que é esse tal desse sistema operacional? Ele é responsável por gerenciar os recursos do computador, bem como servir de suporte para execução de programas de aplicação e é o responsável por controlar dispositivos de entrada e saída. Então, basicamente, a gente tem aí o sistema operacional que vai estar na máquina de vocês, que vai controlar tudo que vocês utilizam, basicamente. Então, esse é o cara que, vamos dizer assim, é o manda-chuva. Ele que vai regir todos os componentes do computador para que você possa utilizar. E aí a gente tem algumas funções básicas do sistema operacional, que é como definição da interface do usuário. Fala, professor, o que é interface do usuário? Tudo que a gente vê e utiliza no sistema operacional, tanto Linux, macOS, Android, Windows Phone e Windows, é interface de usuário. Lembrando que nós somos usuários, as pessoas são usuários de um sistema. Compartilhamento entre hardware, entre usuários. Então, basicamente, o sistema operacional ele vai permitir a gente compartilhar o hardware com outras pessoas, compartilhamento de dados entre usuários. Digamos assim, vamos pegar ali, você está na sua casa, você e sua mãe mexem no computador, porém, você deixa o seu computador de um jeito, sua mãe deixa o computador de outro jeito. O que acontece? Você vai criar um usuário para ela e você vai criar um usuário para você na hora de entrar lá, com seu login e senha. Cada um tem um usuário porque cada um mexe de um jeito o computador. Então você basicamente vai ter usuários diferentes que compartilham o mesmo hardware no sistema operacional. Conseguiram entender? Beleza. Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Então a gente tem aqui o sistema operacional que a gente utiliza, ele vai controlar o computador e ele que vai dizer, regir todas as partes de dispositivos periféricos de entrada e os periféricos de saída do computador e o tratamento e recuperação de erros. Digamos que o computador dá um erro, o próprio sistema operacional ele tenta reparar o erro para que você não faça isso de modo manual. Normalmente dá certo, mas porventura às vezes não dá certo e acaba corrompendo o seu computador e aí tem que ter uma intervenção humana para que possa resolucionar o erro. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. O chat. Como assim, Rian, que o Linux não é bem um sistema operacional? Ele é um sistema... O Linux, basicamente, ele é o kernel do computador. Digamos aí que ele é a base para que seja montado o sistema. Então, ele é o núcleo do computador. Ele que vai regir o funcionamento e as pessoas vão complementando ele. Por isso que existem distribuições Linux. Aí você tem Ubuntu, Fedora, Kali Linux, entre outros. Ismael, professor, mas se eu colocar mais conta, não irá dar certo no modo sobrecarregar o computador? Cara, depende.
digamos, se um computador ele já é mais fraquinho, em si, vai ser mais coisas para ele poder lidar. Agora, um computador, quando ele já é mais forte, não tem esse problema. Vou pegar por mim. Eu já trabalhei em empresa que o computador ele tinha mais de 20 usuários. Cada pessoa ia lá e logava com o usuário dela, fazia a configuração e trabalhava. E o computador continuava, entre aspas, saudável. Claro que às vezes tinha que fazer uma limpeza para ele voltar a trabalhar mais leve, mas 1, 2, 3 usuários não vai matar o desempenho do seu computador. Vai ser aí porque cada pessoa tem uma forma de utilizar diferente. Bora lá. Funções básicas de um sistema operacional. Em suma, o sistema operacional tem as funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar periféricos, teclado, vídeo, disco, impressora, mouse, plotter e organizar os arquivos em disco. E aí a gente consegue ver aí duas distribuições, a distribuição Linux, quer dizer, Linux e o Windows, basicamente. E aqui tem toda a história dele, né? O Windows, hoje ele é um conglomerado de versões de sistemas operacionais já lançados pela Microsoft, responsável por gerir e executar processos em computadores pessoais e empresariais de todo o mundo. Foi fundado em 81 pela Microsoft, tendo como dono o Bill Gates e o Paul Allen. E aqui tem as versões dele, 1.0, 2.0, 3.0, conforme a gente viu aí em aula, que não é nenhum segredo, até chegar ali em 2015 com o Windows 10. Vale lembrar que até o dia que a gente gravou essa aula aqui, eu passei para vocês, a Microsoft não tinha intenção de dar continuação no Windows 11. Falou que o Windows 10 seria o último Windows e passaria a se chamar Windows, e a partir daquele momento ali só seria vindo por atualizações. Hoje já sabemos que ela já lançou o Windows 11 e logo está chegando aí para os usuários. A gente também tem aqui o Linux, suas versões. A gente pode ver aqui que o Linux é um sistema operacional, assim como o Windows macOS, que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. E o Linux pode ser livremente modificado e distribuído. Ele é diferente do Windows. Apesar dessa interpretação simplista, é perfeitamente correta e aceitável, mas uma definição mais profunda é técnica. O Linux é um nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional chamado kernel. Rian, olha aí. O nome Linux é dado ao kernel e não em si tanto ao sistema operacional. Quando a gente dá um nome ao conjunto, exemplo como o Kali Linux, ou Ubuntu ou outra distribuição, a gente chama ele de Linux porque a base dele é Linux. O kernel Linux foi criado pelo Linus Torvalds com a primeira versão oficial lançada em 91. E aqui tem as versões dele, como a gente estava falando aí, o Ubuntu, o Mint, o Debian, o Fedora, o OpenSUSE, o Red Hat, o CentOS, o Kali Linux. E aí você tem que pensar que cada distribuição cada pessoa vai utilizar a melhor distribuição que convém para ela, assim como tem as versões para servidor, para usuário final, para quem utiliza para coisas mais pesadas, tem no Windows, o Windows Server, o Windows Home Basic, o Windows Professional para empresa, o Enterprise, e aí você vai adequando conforme você vai utilizando. Turma, alguma dúvida até aqui? Preciso saber de vocês aí. Não? Super tranquilo então. Olha, a gente falou dos tipos de software, a gente falou aí de sistemas operacionais. Olha, o computador e suas peças foi um videozinho super bacana, super didático, que eu demonstrei um computador. O explorador de arquivos eu mostrei para vocês na prática como funciona, também não tem nenhum segredo. A inteligência artificial foi uma pesquisa para vocês conhecerem também, que foi super bacana. E software de escritório eu demonstrei para vocês aí também, na prática, alguns softwares de escritório que a gente aí utiliza. Mostrei o Word, no caso, aí para vocês e suas versões. Fui lá, mostrei mobile, mostrei também no navegador, mostrei ali como é que a gente pode começar a utilizar ele, só para vocês conhecerem que existem formas aí da gente utilizar ele diferentes. Tranquilo? Bem de boa aí, turma? Gente, isso aí é bem bacana, foi um resumão aí do bimestre que a gente teve.
Eu vou liberar aqui para vocês a nossa atividade avaliativa, o questionário, que ficou aí datado até o dia 20, ao meio-dia, para vocês fazerem. E aí eu gostaria de ver com vocês se ele já está aparecendo lá no AVA. Vocês poderiam verificar para mim, fazendo favor? Professor, é até meio-dia para fazer ou vai ficar mais tempo aberto? Até meio-dia. Está assim? Então, eu vou pedir para vocês, todos que estão aqui em aula, para começar a fazer ele. Eu vou disponibilizar o restante dessa aula e as 2 próximas aulas para vocês fazerem. É o nosso combinado. Tudo bem? Por isso que eu deixei até o horário de meio-dia para que eu consiga começar a colocar a nota para vocês no período da tarde. Quanto ele vai valer? Vai valer 50 pontos, esse questionário. Para a gente complementar o restante da nota. Até o meio-dia da sexta-feira. Porque eu já vou estar disponibilizando o restante dessa aula e as nossas 2 próximas aulas para vocês fazerem ele. Não, até o meio-dia de hoje não, até meio-dia da sexta-feira para vocês fazerem. Ah, tá, professor. Perguntei para você até que hora, você falou até meio-dia. Eu falei, caraca, só uma hora para fazer. O meio-dia da sexta-feira. Por isso que eu estou pedindo para vocês começarem a fazer ele agora. Ah, tá, mas eu posso vocês abrir ele fazerem. agora que ele não fecha, né? Não, ele não fecha, mas você só tem uma Beleza. tentativa. Só fecha a tentativa quando eu enviar. Creio que sim. Beleza. Aí eu gostaria que vocês começassem a fazer ele agora, que eu estou disponibilizando esse tempo. E eu vou ficar por aqui caso vocês tenham dúvidas. Eu consigo ajudar vocês. Tudo bem? Gente, por isso, por hoje é só aqui. Vou parar a gravação para ela não ficar longe. Vou estar disponibilizando ela no AVA aí para vocês.